Bem, prazer, eu sou o Luiz Felipe Valois Leles, do curso de Engenharia de Produção. E eu sou Samuel Victor, eu faço Engenharia de Computação. Bem, agora a gente vai apresentar o nosso trabalho de Projeto Integrador 1, o jogo das operações. Bem, nesse trabalho a gente vai apresentar a identificação do problema, nós identificamos um problema atual, a gente vai explicar como a gente fala sobre o nosso produto, que é um jogo, e depois a gente vai explicar como ele resolve o problema, as regras do jogo, nós vamos demonstrar, depois eu e o Samuel jogando. Depois, o valor e escalabilidade, a viabilidade do produto e, de uma forma resumida, o Business Model Canvas. E depois os créditos. Bem, o problema que identificamos foi o seguinte. Com a pandemia, houve o atraso de aprendizagem de diversos alunos, e principalmente dos alunos de ensino fundamental. Dessa forma, muitos alunos acabaram sendo prejudicados e com o ensino incompleto, sendo assim um problema a se solucionar. Com isso, a gente desenvolveu o produto. O que ele é? É um jogo chamado Jogo das Operações, onde os jogadores, alunos, terão que percorrer um caminho de um tabuleiro utilizando a criatividade para realizar operações matemáticas. Benefícios. Nosso jogo estimula a criatividade das crianças, faz elas se divertirem e principalmente introduz o assunto de equações matemáticas. E como resolve o problema? Com esse jogo, os alunos de ensino fundamental irão retomar ou ver pela primeira vez equações matemáticas, visando assim aprender mais sobre o conteúdo perdido na pandemia ou sobre um possível futuro conteúdo. Regras do jogo. Bem, primeiro serão no máximo 4 jogadores, onde terão que percorrer uma trilha de 15 casas. Quem chegar no final primeiro vence. Porém, no meio do caminho, haverão surpresas em algumas casas. Bem, com isso haverão turnos. Cada turno, o jogador irá girar a roleta 2 vezes. No primeiro número que cair, o jogador colocará a peça desse número no primeiro espaço em branco. Ele vai girar a roleta novamente e cairá um segundo número. No segundo número, ele vai colocar essa peça no espaço embaixo. Com isso, o jogador, utilizando a criatividade, deverá adivinhar uma operação e o número que resulte no número que está no espaço em branco, no último espaço em branco. Caso o jogador acerte, ele andará uma casa na trilha. Caso ele erre, ele permanecerá na mesma casa. Bem, agora a gente vai demonstrar a gente jogando. Então, na prática, a gente vai ter, no mínimo, vamos deixar aqui 2 pecinhas, e a gente vai começar girando essa roletinha. Aí. Por exemplo, o Samuel começou. Ele tirou o número 9. O 9. Portanto, ele vai pegar o 9 e vai colocar na primeira casinha daqui. na primeira casa. Depois, vamos girar a roleta de novo e caiu um 8. O 8, em vez de a gente pôr na segunda casinha para subir, a gente vai botar na resposta para a criança poder descobrir com que equação matemática pode descobrir que 9 vezes alguma coisa ou mais dividido por alguma coisa pode dar 8. Então, vamos lá, a única possibilidade que a gente tem, né, certo? É um menos. É um menos. Menos o quê? Menos 1, né? Ih, como é que deu 1? Aqui. Menos 1. Certo? 9 menos 1 dá 8. Com isso, se a criança acertar, ela passa uma casa. E o ciclo vai continuando. Agora é minha vez. Por exemplo, eu vou girar a roleta. Só não consigo segurar. Caiu 5. Logo eu venho e vou colocar o 5 na primeira casa. Vou girar a roleta novamente. Caiu 7. Então eu vou colocar o 7 na última casa, no último espaço em branco. Com isso eu vou adivinhar. Vou ter que usar minha criatividade para adivinhar 5 vezes qual operação matemática seja, mais qual número, vai dar 7. Portanto, eu vou utilizar o mais e depois o número 2. Com isso, 5 mais 2 dá 7 e eu avanço uma casa. E assim vai indo. Vamos supor que o Samuel tenha acertado a próxima rodada e ele cai nessa casa. Vai ter uma surpresa, assim, digamos, ele vai virar. A surpresa, no caso, é ande uma casa. Com isso, ele vai andar uma casa. E assim vai indo. E assim vai indo, o jogo vai continuando, até chegar no final. Também temos Ande uma casa novamente. Escolha alguém para votar outra casa e como a gente é do mal, a gente bota no finalzinho volte uma casa. Volte uma casa. Bem, isso foi um exemplo prático do jogo. Agora, sobre o produto em si, o valor e a escalabilidade dele. O valor, ele é um jogo, como já dito anteriormente, ele é divertido, ele tenta entreter as crianças utilizando matemática e ele também estimula a criatividade, né? Como a gente viu, selecionar qual operação
correta seria utilizada na hora. Além disso, o tabuleiro também é plastificado, ele é durável e ele também é estético. Como dá para ver, a gente mostrou aqui no slide e já foi mostrado anteriormente, você tem uma paisagem no fundo, uma trilha colorida também. Escalabilidade. Por ser um jogo de tabuleiro simples, que será utilizado principalmente em escolas, principalmente no ensino fundamental, ele acabará tendo uma alta escalabilidade desse público. O mercado também é bom, porque várias escolas prejudicadas pela pandemia acabarão tendo que utilizar, não tem necessariamente, mas optarão por utilizar esse produto de uma forma para ensinar melhor. Viabilidade. O produto, por ser feito de materiais bons e baratos, acabará sendo vendido por um preço mais acessível também. E o tabuleiro e a roleta foram feitos de foam board. E com o mínimo produto fiável, ele foi feito com os materiais assim, mais básicos. Porém, no futuro, seria ideal utilizar um tabuleiro mais fino, de madeira. Utilizar madeira mesmo para ser um negócio mais durável e para durar bastante no futuro. Com o tempo, portanto, será durável. A gente realizou algumas personas aqui. O primeiro caso é o Carlos Gomes, um exemplo. Ele é professor do 5º ano e ele quer introduzir esse assunto de equações de uma forma divertida e criativa para seus alunos. Desse modo, o Carlos acaba descobrindo o jogo e eu acho ideal. O segundo caso é o Pedro da Silva. Ele é pai de uma criança de 12 anos e vê que seu filho está com dificuldades em operações matemáticas devido à pandemia. Assim, o jogo acaba sendo uma forma simples de fazer com que o filho aprenda. Bem, agora resumindo tudo que a gente falou em um modelo Canvas de negócios. As principais parcerias serão escolas, ajudando os alunos a aprenderem, e o material bom com um projeto para o futuro de ser aprimorado. Para quem? Feito para escolas e pais que desejam que seu filho aprenda de uma forma divertida e criativa, ele será vendido em papelarias e lojas de brinquedo, porque assim as escolas, principalmente, conseguirão ver o nosso produto e, de alguma forma, como eu posso dizer, descobrir que será um bom produto para utilizar. E quanto? Visando o lucro, para o tal jogo ter sido feito, foi de aproximadamente R$30. A roleta, o foam board, de forma geral, foi doado, porém, o papel A3 para imprimir o tabuleiro, a plastificação, a cola, a cartolina utilizada também, para fazer os papéis, as pecinhas, etc., deu um total de R$30. Dessa forma, o produto seria vendido por aproximadamente 50, seria o ideal. E, além disso, com as parcerias realizadas, o lucro seria ainda maior. E, bem, resumidamente, a proposta de valor, resumindo tudo que a gente já falou agora anteriormente, o nosso produto propõe a solução da falta de aprendizado devido à pandemia e também para aqueles que já querem introduzir equações matemáticas aos alunos ou filhos, etc. Isso tudo através de um jogo simples, divertido e criativo. Bem, créditos do Felipe Leles, de Engenharia de Produção, e o Victor, de Engenharia de Computação. Bem, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção.